E aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o contrato de experiência, tá? Mas antes de mais nada, eu preciso que vocês se inscrevam aí no canal, deixem o seu joinha, tá? Compartilhe com seus amigos, comentem aí dúvidas que vocês tenham, que aí pode virar um vídeo. E dessa forma vocês estarão ajudando esse projeto aqui, beleza? Pessoal, o contrato de experiência nada mais do que um contrato por prazo determinado, tá? O que é um contrato por prazo determinado? Você sabe exatamente o dia do início do contrato e o dia do término do contrato de trabalho, tá? Além do contrato de experiência, a gente vai ter outros tipos de contrato também por prazo determinado, como é o por obra certa, por safra, por temporada, mas hoje a gente vai tratar do contrato de experiência, tá? Os contratos por prazo determinado, inclusive o de experiência, são contratos excepcionais, tá? A regra é o contrato por prazo indeterminado, que é o contrato que todo mundo já conhece, né? Que a pessoa trabalha 1 ano, 2 anos, 5 anos depois a rescisão ou por pedido de demissão ou por demissão sem justa causa. Tranquilo? O contrato de experiência, por ele ser uma exceção, assim como os outros contratos por prazo determinado, eles precisam ser expressos, tá? Ainda que por mera anotação na carteira de trabalho, porque o empregado, ao iniciar o seu trabalho na empresa, ele necessariamente ele tem que saber que ele está de experiência ou não, tá? O prazo máximo pro contrato de experiência é de 90 dias. Esse período de 90 dias ele pode ser fracionado, né? Então, o que acontece? Geralmente as empresas fracionam esses períodos de 45 e 45, tá? Por possibilitar esse fracionamento, obviamente o contrato por prazo determinado ele admite uma prorrogação, tá? Mas sempre respeitando um prazo máximo de 90 dias. Ao fim desse prazo de 90 dias, a empresa pode optar por rescindir o contrato ou simplesmente transformar esse contrato em contrato por prazo indeterminado, tá? Se chegou o 90º dia, né, o último dia do contrato de trabalho de experiência, se a empresa não se manifestar, automaticamente esse contrato ele se transforma em contrato por prazo indeterminado, tá? Então, findo o prazo da experiência, se a empresa não se manifestar ou se o empregado também não se manifestar, automaticamente ele vai se transformar num contrato por prazo indeterminado, tá ok? Há 3 formas de extinção desse contrato de trabalho determinado, tá? E essa regra vale para todos os tipos de contrato por prazo indeterminado, tá? O primeiro e o mais comum, o mais óbvio, é pelo término do prazo, tá? Ocorreu, vamos se ater aqui ao contrato de experiência. Deu os 90 dias, né, a empresa comunicou ao empregado que ela vai rescindir o contrato, que ela não vai permanecer com o contrato. Se extingue o contrato, o empregado vai ter o direito às férias proporcionais, mais 1/3 constitucional, 13º proporcional e vai acessar o FGTS, ele vai conseguir sacar o FGTS. Não há aviso prévio e também não há a multa de 40% do FGTS nesta modalidade de contrato, tá? A segunda possibilidade de extinção do contrato de trabalho por prazo determinado é a rescisão antecipada por parte do empregador. Então, por exemplo, a empresa contrata um funcionário na modalidade de contrato de experiência e por 90 dias. Antes de completar esses 90 dias, a empresa decide demitir esse funcionário, tá? Nessa modalidade, né, por iniciativa da empresa, os direitos do empregado são todos os que já estão na modalidade anterior, ou seja, férias, 13º e o FGTS, tá? Mas não há aviso prévio, tá? Qual que é a indenização que a empresa paga nesta modalidade de rescisão? Como não há aviso prévio, a empresa deve indenizar metade, 50%
dos salários que seriam devidos até o final do contrato. Então, por exemplo, se o contrato é de 90 dias e a empresa resolve rescindir com 45 dias, a empresa vai ter que calcular o que seria devido de salário por esses 45 dias e pagar metade, tá? Como não há aviso prévio, volto a dizer, como não há aviso prévio, a empresa tem que pagar metade dos salários que seriam devidos, ok? E vai ter nessa modalidade, vai ter a multa de 40%. Então, repetindo, quando a empresa resolve rescindir antecipadamente o contrato de trabalho de experiência, tá? Férias proporcionais, 13º proporcional, multa de 40% do FGTS e, obviamente, o FGTS em si que já está depositado e mais uma indenização equivalente à metade dos salários que seriam devidos até o final do contrato de trabalho, tá ok? Não tem aviso prévio. Para contrato por prazo determinado não existe aviso prévio, beleza? A terceira modalidade é quando o empregado resolve pedir a demissão, tá? De novo, vai ter as férias proporcionais, 13º proporcional, não vai sacar o FGTS, tá? Não tem a multa do 40% e o empregador pode exigir a reparação por danos causados pela rescisão antecipada, da mesma forma quando a empresa demite antes de decorrido o prazo do contrato, entendeu? O porém é que essa indenização que o empregado vai ter que pagar à empresa não pode superar aquela indenização que a empresa deveria pagar ao empregado, né? Lembra daquelas de 50% dos salários que seriam devidos. A empresa não pode descontar valor superior a isso, entendeu? Então, se o empregado pede demissão com 45 dias de experiência, ele teria que indenizar metade desses 45 dias que estavam faltando, ok? Nesses contratos por prazo determinado, entre eles o contrato de experiência, tem a possibilidade da gente ter uma cláusula assecuratória recíproca de rescisão contratual. O que é isso, né? É uma cláusula falando que se uma das partes resolver rescindir o contrato antes do prazo previsto, não será devida nenhum tipo de indenização, né? Nestes casos, havendo essa cláusula, a parte deve conceder um aviso de que será rescindido o contrato e a rescisão se dará como se fosse um contrato por prazo indeterminado, tá? A gente já tem um vídeo aqui explicando como que faz esses cálculos, né, da demissão sem justa causa nos contratos por prazo indeterminado. A forma de cálculo será exatamente a mesma, tá? Então, havendo essa cláusula assecuratória, a forma de rescisão, a forma de cálculo das verbas trabalhistas é exatamente a mesma de um contrato por prazo indeterminado, beleza? Coisa muito importante, o que acontece por empresa que resolve ser esperta, tá? Como você contratou por prazo, por um contrato de experiência, um contrato por prazo determinado, o que acontece? A jurisprudência não permite que você contrate o mesmo funcionário para um novo período de experiência, tá? Por exemplo, você contratou um empregado por prazo de experiência, com prazo de experiência, encerrou esse contrato, você demitiu. Aí dali, sei lá, 1 mês, 2 meses, você não conseguiu preencher a vaga, você chama esse mesmo empregado e quer fazer um novo contrato de experiência. Esse novo contrato de experiência é considerado nulo, tá? Então, para todos os efeitos, se eventualmente a discussão chegar na justiça, esse contrato será considerado nulo e essa nova contratação será considerada como um prazo indeterminado, tá ok? Então não faça isso, tá? Se você contratou um empregado com um período de experiência e resolveu demitir, não faça Então, galera, resumidamente, porque isso vai dar muito são os ruim para vocês, pontos que beleza? A gente tem sobre o contrato de experiência, tá? Frisando, contrato de experiência nada mais é do que um contrato por prazo determinado. Então tudo que eu falei aqui sobre o contrato de experiência, muito vai se aplicar aos demais contratos, tá? Por prazo determinado.
que é o contrato de safra, contrato de temporada, contrato por obra certa. Resumidamente é isso daí, tá? Então, frisando, deixa aí seus comentários das dúvidas que vocês tiverem, eu vou respondendo na medida do possível, e aquelas principais dúvidas, as mais interessantes, vai acabar virando um vídeo aqui nesse canal. Então é muito importante pra gente que você deixe seu comentário, tá? E frisando, compartilhe, tá? Com seus amigos, se inscreva, ative o sininho, que isso vai fortalecer o nosso trabalho aqui, vai nos ajudar e muito, vocês não têm noção disso, tá bom? Abraço, até a próxima, tchau!